Doutora Lúcia, a senhora acredita que a gripe ela é subestimada tanto pelos pacientes e até mesmo pelos médicos? Eu não acredito, eu tenho certeza que ela é subestimada. Então, a gripe, cada vez que a gente começa a avaliar melhor, inclusive com testes diagnósticos, a gente descobre que nós só conhecemos a pontinha do iceberg. Quando eu olho para casos de síndrome gripal, são poucos os casos que eu consigo detectar. Existe um outro grande contingente de pessoas que têm a síndrome gripal clássica e não vai ao hospital, ou que acaba tendo uma complicação, como no caso uma pneumonia, que pode estar ou não associada à síndrome gripal e que não é diagnosticada. O outro ponto tremendamente importante, tem sido muito avaliado pelos pesquisadores, é que muitas vezes nós temos outros concomitantes. O exemplo clássico que eu posso te dizer é maior incidência de mortes por eventos cardiovasculares ou que a gente chama de stroke, eventos neurológicos. Isso não é contado no monitoramento da gripe, mas nós sabemos que a gripe é o grande desencadeador. Então são tantos e tantos os pontos que a gente sabe que o papel real da influenza nós começamos a ter melhor desenhado depois da pandemia, porém ele é muito maior do que aquilo que a gente consegue enxergar. Os dados de mortes, que foram muito consistentes e muito importantes no ano de 2013 aqui no Brasil. Nós tivemos mais de 700 mortes confirmadas. O que é isso? De novo, a pontinha da pontinha do iceberg. Maioria no estado de São Paulo. Por quê? Porque São Paulo é quem mais está investigando. Isso não quer dizer que em outros lugares não tenha as mortes ou as hospitalizações. Então, a gente tem muito ainda que aprender e que valorizar. E a sua outra pergunta, que é a gripe, a vacina é subestimada? Com certeza é subestimada. Eu vou te dar um único exemplo, mas que é tremendamente marcante. Em 2013, nosso Ministério da Saúde coloca à disposição de todos os doentes crônicos com mais de 6 meses de idade a vacina durante a campanha. Antes de 2013, ficava restrita nos centros de referência. E o que é que nós observamos? A maior parte das mortes confirmadas por influenza aconteceu em pessoas menores de 65 anos com comorbidades que deveriam ter sido vacinadas e não foram. Então isso demonstra claramente que nós estamos falhando. Nós, eu digo toda a nossa comunidade, quer dizer, as pessoas têm direito, a vacina está lá e elas não estão se vacinando. A pergunta é por quê? Então, pode ser que não confiem na vacina, pode ser que subestimem a proteção da vacina, mas os dados de literatura de inúmeros países, os dados da OMS, do CDC e mesmo aqui do Brasil, mostram que a vacinação é muito protetora, vai economizar a hospitalização, vai reduzir morte e vai ainda propiciar a economia. Por causa da Copa do Mundo, o número de estrangeiros circulando pelo Brasil vai ser grande. Vantagem para o turismo e para a economia, mas tem um problema: o risco de transmissão de doenças também aumenta. 300 mil estrangeiros devem passar pelos aeroportos do Brasil durante a Copa. Serão 32 seleções, povos vindos de 5 continentes. Junto com a alegria, a garra e a vontade de vibrar, os torcedores de todo o mundo que têm como destino o Brasil nesta Copa do Mundo podem trazer com eles doenças que já foram controladas ou até mesmo erradicadas no país do futebol. O mesmo cuidado que a gente tem que ter para sair do país, eles teriam também que ter esse cuidado para entrar no Brasil. Estou com as vacinas em dia. Tem certeza? Acho que sim. Para os infectologistas, esta realmente é uma boa hora para colocar as vacinas em dia. O momento da Copa seria o momento da transmissão da doença. A doença vai aparecer depois desse período.
que é o período de incubação da doença. Entre as vacinas recomendadas estão a da febre amarela e do sarampo, disponíveis de graça nos postos de saúde. Quem tem até 29 anos também pode se imunizar contra a hepatite B. Para as crianças, são recomendadas as vacinas contra a pólio e a meningite. Por causa do inverno, é importante ainda se vacinar contra a gripe. Mas quem visitar o Brasil também corre riscos. Os estrangeiros podem voltar para casa, principalmente com doenças de pele e as transmitidas por mosquitos como malária e a dengue. A dengue está numa situação epidêmica ou endêmica. Isso significa que um número muito grande de pessoas, né, está contraindo a doença e o mosquito que porta o vírus também está circulando livremente. Eu ficaria mais preocupado se eu tivesse vindo para cá. O grande problema é que, a exemplo da dengue, nem todas as doenças têm vacina. Caso do ebola, que se espalhou pela África, e de um coronavírus, que matou quase 170 pessoas na Arábia Saudita e já tem casos registrados em países da Europa e nos Estados Unidos. Neste caso, a palavrinha mágica é vigilância. Saber se esta pessoa teve ou não contato com outra pessoa doente ou se esteve num desses locais onde há ocorrência dessas doenças. Coisa que o governo tem que fazer, né? As autoridades sanitárias do país. A gente muda